Boas tardes, boa tarde a todas as persoas que se atreveron a vir e se dignaron vir aquí a esta presentación do libro, do cuarto libro de Florival Lanza. Así que moi agradecido pola vosa presencia, igual que agradecer a Marta que aceptara facer realmente a presentación. Eu só vou dicir dúas palabras. E, por suposto, a librería Cartabón, que nos ofreceu o lugar e o sitio e o espazo para poder estar aquí todos xuntos. Quero aclarar dúas cousas de entrada. A primeira é que eu nunca estuve nunha presentación dun libro e, por lo tanto, nunca presentei un libro. E unha segunda cousa é que, bueno, entre as innumerables virtudes que eu teño, como todo mundo sabe, entre as humildades, sinxeleza, modestia, non está a oratoria. Así que entre unha cousa e outra, en 5 minutitos despacho, e vos quedades con Marta e con Florival, o cual é unha sorte para vos. Tenho aquí a chuleta, como podedes ver. En todo caso, con todos estes antecedentes, que é o que fago aquí porque estou aquí. Bueno, unha persoa, non se recordo quen era, que escribiu algo así como que cando chega a xubilación hai quen pon en práctica ou descubre algunhas vocacións ocluídas ou ocultas ou disimuladas aí na parte de atrás da, non sei se da inteligencia, pero polo menos da personalidade de cada un. E tamén hai quen se dedica a cumprir fantasías juveniles ou infantiles. Eu optei por esta segunda parte, a das fantasías infantiles, pero afortunadamente Florival dedicouse a algo moito máis productivo, que é o de escribir. E escribir, non escribir por escribir, sino escribir facendo literatura, e literatura tamén con contido. Eu, se tuvera que falar deste home, que non quero falar moito, máis que dúas palabras, eu destacaría nel unha serie de valores que eu creo, hasta onde eu conozo, conforman a súa vida e creo que conforman tamén o que ele escribe, que serían a curiosidade por coñecer, por saber, a honestidade, a coherencia no seu pensamento político e ideolóxico e a valentía en defender aqueles principios que conforman o seu pensamento e a súa forma de estar no mundo. Valentía, ademais, que, bueno, que lle ten traído custes de moi diverso tipo. Fui alá polo ano 97 en Tailandia, onde nos encontramos, parece unha declaración de amor, onde nos encontramos por primeira vez, por certo, nun lugar que nin contábamos con ir, porque era un congreso da Confederación Mundial do Traballo, e o congreso estaba programado para ser realizado en Sri Lanka, se te lembras, e 3 semanas antes a guerrilla tamil volou, fixe unhas bombitas ali no hotel e quedou todo desfeito. E a verdade que eu sempre me quedei admirado da capacidade de improvisación daqueles asiáticos, porque en 21 días montaron todo o congreso lá en Tailandia e para lá marchamos todos. Pois desde aquel encontro en Tailandia, a verdade que coincidimos en moitos lugares, tanto en Asia, como en América, como en Europa, como en África. E, bueno, pois compartimos moitas cousas, compartimos salas de reunións, aeroportos, hotéis, compartimos debates, discusións, compartimos comidas, bebidas, momentos agradables e a veces hasta enfados incluso tamén. Pero a min gustaríame destacar de todo isto unha outra componente, e é que, a ver, el era, naquele momento, e hasta hai poucos anos, era o responsável de políticas de relacións internacionais da CXTP de Portugal, da CXTPI. Foi eso que nos levou a estar en contacto un co outro. E polo que respecta
a organización que eu representaba, que era a CIGA. O que teño que decir é que, bueno, que eu creo que a CIGA, non sei, pode parecer moi exagerado, pero creo que nunca lle agradecerá o traballo que el fixo a prol do noso recoñecemento e da nosa presenza nos espazos internacionais. E eu quero citar solamente 3-4 cousas, que é, por exemplo, decir que, seguindo a doctrina clásica, como Galiza é unha rexión da España, as centrales sindicais francesas, a CGT ou a propia CXTP, enviaba aos nosos congresos a súa respectiva regional, fose en Francia a Bretaña, ou fose no estado, en Portugal, o Porto, o Braga, ou Viana do Castelo. Porque, como éramos unha rexión, non tiñamos categoría, nin nivel, nin organización, nin importancia como para que unha confederación como tal non recoñecese tamén como confederación máis alá dunha estrutura puramente regional. Eu sei que eso se rompeu con Florival, cando menos coa CXTP de Portugal. Eu sei que tuvo os seus, non lle vou chamar enfrentamentos, pero si discusións moi fortes con UGT e con comisións, e que foi capaz de romper o veto, a opinión de comisións UGT, enviando e establecendo unhas relacións da CXTP coa CIGA de tú a tú, ou de igual a igual, cada un no seu espacio e cada un coa súa dimensión, evidentemente. Pero tamén teño que dicir que foi a primeira central sindical europea que deu ese paso. E deu ese paso, e eu sei que tamén que tuvo internamente os seus propios debates, discusións e horas de convencemento, pero o certo é que aquí o compañeiro e amigo Florival conseguiu mudar esa situación, e desde entón foi realmente a partir de aí que o recoñecemento ou a relación CIGA con CXTP se estableceu entre dúas confederacións sindicais nacionais de igual a igual. Quería poñer 2 exemplos máis. Un segundo exemplo foi o que hoxe se chama Confederación Sindical de Países de Lingua Portuguesa, que é unha central sindical internacional de ámbito lusófono, creada lá a finales da década dos 90, e que, bueno, nos pedimos a entrada. Entendemos que nos, a Galaecia, formamos parte daquela Galaecia que existiu no Imperio Romano e tamén entrada, ou polo menos ao principio da Edade Media, e que, bueno, logo a historia lá no século XII, XI nos separou e puxo unha fronteira polo medio que ainda dura hoxe, non? Pero por historia, por cultura, por lingua, nos entendíamos que como central sindical deberíamos estar aí tamén. Nin que decir cabe que a oposición de moitas da maioría das centrais sindicais era real, e era real por 2 causas. Eu creo que por 2 causas, non sei, me corrixirá se estou confundido. A primeira é por descoñecemento, porque aínda moitos anos despois, cando ibas a Angola, ou Mozambique, ou a Guinea-Bissau, ou que sei, a Cabo Verde, cando aparecía por ali el español. Entón, esa cousa del Galiza-España si é complicado, incluso aí en Portugal, non vos digo nada lá en Mozambique ou en Angola. E iso era unha razón, pero outra razón era tamén a forte oposición da UGT portuguesa, a fortísima oposición da UGT portuguesa, que, bueno, por cousas que non veñen ao caso, pois tiña dentro da CPLP sindical unha presencia e unha influencia moi forte. E foi unha vez máis aquí Florival en solitario quen defendía ali as nosas posicións e o noso direito a estar ali. E, bueno, algo debeu facer, porque logo xa, cando foi no segundo congreso, xa se nos aceptaron como convidados, non sei que, observadores convidados, unha cousa que só daba direito a ir, ficar calado e marchar. Pero, bueno, xa era... E, bueno, así foi avanzando o tempo. Logo, finalmente, alá nun congreso en Angola, en Luanda, se modificaron os estatutos e por fin podemos entrar como unha central sindical máis das 18 ou 19 que forman hoxe a CSPLP sindical, que se chama agora a Confederación Sindical de Países de Lingua Portuguesa. E novamente a CXTP e o Florival como persoa foron os que nos abriron camiño aí
e eran a punta de lanza que nos tiñamos, bueno, que eles se ofreceron voluntariamente a facer en defensa do que é a existencia da nosa central sindical e por ende, e como consecuencia tamén de Galiza como un ente real, non como unha rexión así dun estado que, bueno, que ao non entender de algún usurpa o que é a nosa soberanía. E vou poñer un último exemplo e non poño máis, aínda que neste caso teño que dicir que non tuvo moito éxito, que é o que se chama o Consello Sindical Interregional Galiza Norte de Portugal. Isto é unha estructura da Confederación Europea de Sindicatos que se repite en todos os países da Unión Europea que teñen fronteiras común. Entón hai unha especie de encontros sindicais e reunións sindicais, digamos, unha estructura derivada da propia CES, na que no caso do Estado español pois está, bueno, aí pola parte de Extremadura, Andalucía, Castilla e León, pero bueno, hai un que en concreto además chamase así, Consello Sindical Internacional Galiza Norte de Portugal. Claro, aí o problema de Florival e da CSTP que xa non pelexaba coa UGT portuguesa, que pelexaba coa UGT portuguesa e a UGT española e as comisións obreiras españolas. E xa vos podedes imaginar que aí o resultado sempre foi 3-1. Un a favor e 3 en contra. Pois digo que esa asignatura temos aí pendente que deixar ya os que veñen atrás. E realmente foi a única iniciativa que eu conoza que o Florival enfrentou e que, bueno, e que perdeu os resultados. As batallas nunca se perden, sempre quedan aí. Hai que retomalas, pero nunca, non é o final. E, bueno, por non falar de máis cousas. Entón, situado así un pouco o que significa tamén que o compañeiro, precisamente 4 palabras solos sobre esta vocación que tiña aí escondida. Por lo menos eu nunca soupen que escribira hasta que... Os discursos. Se escribía os discursos, bueno, eu tamén escribía panfletos, pero eso non escribí, é outra cousa. Eso é outra cousa. E é que Florival deulle por escribir, de unha sorte. E ademais eu creo que empezou a escribir de maneira un pouco polo que falaba eu antes, non, desa honestidade e valentía de defender aquelo que el creía que era defendible, e defendelo na organización, e defendelo no partido, ou defendelo no campo de fútbol, é igual onde estés. E por eso o seu primeiro libro tiña que ver con política sindical internacional. E a partir de aí, digamos que ese foi o único libro de ensayo, por decir de alguma maneira, de ensayo político sindical, e logo xa cambiou de xénero, de estilo, non? Pasou, anda por aí un libro que conta un pouco unha parte moi pequena do que se foi a súa experiencia na guerra de Angola. Ela estuvo de soldado portugués na guerra de independencia de Angola. Entón ese libro é un pouco de catarsis, unha catarsis persoal de experiencias vividas en aquel período terrible da guerra angolana, guerra de independencia. De aí saltou a un libro que non está aí, pero que se desenvolve na Hispania da Idade Media do século XII, e que ten como escenario, ten como trasfondo histórico o Islán, a época das invasións árabes, e se sitúa xeográficamente fundamentalmente, inda que logo se ramifica, no que é a zona de Extremadura, a zona Marvao en Portugal, Extremadura enfrente, bueno, un pouco esa área xeográfica, e Badaxoz, e Cáceres. E o último libro, pois, este que temos aquí, este que é o que nos trouxo hoxe aquí, que é este libro de As Pontes do Rioletes, o río do esquecemento, pero que tamén é o río non só do esquecemento, tamén é o río que de alguna maneira nos enlaza tanto a Galiza como o norte, é o río Lima, que nace alá para arriba de Xinzo e que pasa por Pontes da Lima e acaba Ponte da Barca e acaba en Viana do Castelo, non? E é un libro que, bueno, eu non vou decir de que fala, porque a máis en plano literario non son crítico literario, ademais está Marta que deso sabe moito, que para iso escribe ben, e na priva lle dan premios, o sea que sabe facer moi ben. Pero é un libro que para min ten máis alá do valor literario que poda ter, que eu non son quen de decir
se é merecente do premio Nobel ou non, pero sí, aparte de que o lin, por suposto, e para min que é un libro perfectamente libre, pero lexible, pero máis alá deso é que eu non conozo, tamén non son un amplo conocedor, todo hai que decirlo, da literatura, e moito menos da literatura portuguesa, pero eu non conozo ningún outro caso no que un autor portugués utilizase unha novela para dar a coñecer ao público portugués unha realidade que é o nacionalismo galego, que é absolutamente ignorado do outro lado do miño para baixo. Entón, para min este libro, a valentía de enfrentarse a eso, cando ademais eu quero decir que Portugal xunto con Siria, que os saiba, son os dous únicos países do mundo onde as constitucións non recoñecen a existencia de partidos que non sean de ámbito estatal. Eu creo que son Portugal e Siria, además, non é unha concepción moi unitaria estatal, entón que aínda por riba do desconocemento de Galiza, que é só España, que se mete nun tema que podía ser máis ou menos tabú en Portugal, e que o faga con honestidade, con honradez, e que o faga incluso como casi, eu non diría un misioneiro, pero polo menos sí como pioneiro de dar a coñecer na vía, no espacio, no mundo da literatura, o que é eso do Galiza, outra visión de Galiza, que é eso do nacionalismo, que estos están locos, estos son de la Edad Media, que lles pasa a estos. Eu creo que eso ten tamén, para min, digo, un valor máis alá do literario, un valor político extraordinario. Eu xa digo, non conozo ningún outro exemplo, absolutamente ningún, non sei se hai, non o coñezo eu. E, bueno, pois a verdad que de agradecer que Florival se atrevese a meterse por esos camiños cheos de silveiras, que ben seguro a salir un pouco raguñado. Pero, bueno, eso son... Está acostumado, tipo na guerra de Angola, o sea que sabe, ese non é problema. E, bueno, pois agradecer máis unha vez a Florival que este por aquí, que dira este paso, e volvo a dicir tamén a vos todos estar aquí, e agora xa teñen que falar os que teñen que falar, que xa se me acabou a chuleta, non teño máis. Ben, pois eu vou a falar das pontes dos Rioletes, non sin antes pois agradecerlle a Moncho que me metera nesta encerrona. Ademais, dixo, no, o día 20 non podo. Bueno, pois cambiámoslo po 21. Pero, bueno, estou agradecida. Porque, comezando polo final, polo último que dicías, non? Nos temos un letes importante, por non dicir un obstáculo, e é que seguimos sin que exista un canal de comunicación directo que nos poña en contacto. Quero dicir, nin nos coñecemos directamente o que se publica en Portugal, e penso que do outro lado tampouco se coñece directamente o que se publica na Galiza e en galego. Tense falado moitas veces que o noso problema é que, como noutras cousas, como nas comunicacións, ao final todo pasa por Madrid. E moitas veces, e ten sucedido no pasado, que a algúns libros chegábamos a eles na súa versión castelán porque nos chegaban a través de Madrid, non? E esa comunicación directa, a interlocución directa nas dúas variantes da mesma lingua que o que falamos, pois non a temos, non? E bueno, efectivamente, pois eu tampouco podo decir que teña un coñecemento moi grande da literatura portuguesa, e é porque non me chega a través dos medios de comunicación ou do que son os canais habituais, non? Que si chegan outras literaturas, pero no noso caso nós temos unha cuestión que nos facilita moitísimo, que é termos o mesmo idioma. Podemos, por tanto, ler directamente en portugués, non precisamos de traducción, pero, bueno, xa para empezar non temos acceso, quer dizer, se eu quero ler un libro en portugués teño que atravesar o Miño, neste caso, irme cara ao sur e ir a Viana ou a Ponte de Lima ou a onde corresponda, non? Aínda así, eu sospeito que non existe outro romance que trate o tema. Casi creo que podo poñer a man no lume. Dame a miña impresión de que non debe existir, a pesar de que recoñezo que non podo decir que teño un coñecemento profundo da literatura do outro lado, aínda que intente, na medida das miñas posibilidades, estar ao día, non?
E efectivamente eu aí concordo plenamente contigo. E creo que para as galegas e os galegos, pois efectivamente este libro é un libro importante. En tanto, en canto, decir, se mostra que é Galiza, quen son os galegos, cal é a nosa historia e que é o que temos en común, non? Non me acordei de decir que o meu da Costa procede de Ponte do Lima, por certo. É unha casualidade. Son bisneta de un deses homes que abandonou Portugal pedindo esmola. Ah, non sabía. Para? Pedindo esmola. Sí. Era pobre de pedir. Ben, pois cando me chega o libro, o primeiro que comprobo é o primeiro que vexo é o título, non? Dicíalle eu a Moncho, vaya, xa o título xa. Porque efectivamente a calquera de nós remítenos directamente pois a esa lenda, a lenda do río Lima ou Limia, non? E a esa episodio histórico lendario dos soldados que non queren atravesar o río porque teñen medo a perder a memoria de quen son, non? E aquel general Bruto, entre outros nomes, Xuño Bruto. Décius Brutus Júniors. Boa memoria, eu non podo presumir da mesma, que atravesou o río, sei que os chamou un por un e dixo, pois se el se lembra dos nosos nomes, logo aquí non hai problema, non? Pero era esa confusión terminolóxica, fundamentalmente, segundo eu lín nalgúna ocasión, obedecía fundamentalmente a que se confundía o nome, non? E entón, bueno, pois pensaban que era efectivamente o río Leteo que simbolizaba pois o tránsito á morte e o esquecemento, non? Despois de ler o libro, eu creo que no propio título está o tema do libro, do que nos quere falar, non? Eu, se tivera que dicilo, como se di habitualmente, cal é o tema dun libro, diría que fala das pontes, as pontes no espazo e as pontes no tempo. É dicir, de superar o esquecemento e de transmitir. Eu creo que ese é o significado deste libro, non? Conectar pasado e presente, conectar xeracións, conectar espazos e darnos a coñecer, neste caso concreto, poñernos en comunicación o povo galego e o povo portugués, que estando un ao lado do outro, ás veces compartindo raíces familiares, non nos coñecemos. Ou non nos coñecemos todo ben que deberíamos coñecernos cando... Pois iso, eu acabo de decir aquí que o meu bisavó viña de Ponte do Lima tamén. Que é esta novela, este romance? Pois é, bueno, podemos dicir que é unha novela de personaxes. De alguma maneira di o propio Florival neste prólogo, cando di as personaxes, as previstas mas a imprevistas, umas e outras, logo que criadas, rapidamente gañaran vida propia, emancipáranse e comezaran a andar livremente por estas terras, semeando ora o ben, ora o mal, atravesando fronteiras, umas contiguas e máis ficticias ou que reais, outras máis longínquas e perigosas, etc. Non? Di incluso algo que é frecuente entre os narradores, e é que as personaxes tomaron vida propia e elas obrigaron o autor a escribir a historia desta maneira, porque teñen incluso, hai un momento no que di no prólogo que teñen as súas propias ideas e que el non pode interferir. E eu creo que se está referindo a esa longa conversa na que seguramente lle gustaría que Lucas tomase outra decisión, pero non a toma porque ten personalidade propia. Ben, e que tipo de personaxes son os que encontramos nesta novela? Dicía Borges que os homes sempre buscaron a afinidade cos troianos derrotados e non cos gregos vitoriosos. E é un pouco iso, non? Tamén porque nos na literatura buscamos o noso reflexo, ou estamos falando de nós. E efectivamente, aquí os protagonistas da nosa historia son vencidos. O noso veciño, o noso irmán, calquera persoa, non? Que está ao redor de nós. Aínda que estes vencidos desta novela sí que teñen un alento de esperanza, e aquí está a interferencia do escritor creando unha expectativa de futuro e de esperanza, porque na realidade non sempre as cousas rematan ben, e eu diría que neste caso sí que rematan ben, polo tanto eu quero pensar que hai
esa intención de enviar unha mensaxe de esperanza, non? E de que exista xustiza, que neste caso é unha xustiza moi poética. Pois iso é unha novela de personaxes, unha serie de personaxes que están como en roda ao redor do que é o fulcro, a primeira personaxe que aparece, que é Lucas Mariano, non? Que é co que se abre a novela. E, bueno, Lucas ten así unha especie de descenso aos infernos e logo sae deses infernos, non? E nese traxecto pois, vamos coñecendo unha serie de persoas, pois o comisario que en contra do esperado acaba por empatizar con este desgraciado, un desgraciado que é un desgraciado coñecido, o sea, non terá 30 anos, 24, traballaba na construción, veu a crise, quedou sen traballo, non ten diñeiro e, bueno, decir, ademais, claro, esa situación de falta de traballo e esa situación económica fai que incluso se converta nun desafiuzado social, non? É dicir, porque todo o mundo rexeita. Al final todo o mundo acaba rexeitando. E este home, pois nada, acaba no cárcere, pois, como xa temos lido nos periódicos, por non poder pagar un café. Entón, pero aí, contra pronóstico, o comisario é un tipo empático. Eu creo que cando se topa aquelo mediante o que pensa é na súa filla que lle levaron as drogas, non? E entonces digamos que quen lle pon na man a moeda coa que lle permite sair adiante. E este Lucas se convirte nun traballador transfronteirizo, pero non nun traballador transfronteirizo calquera, non ven as obras do AVE, nin ven a facer a ponte de Rande, ten máis sorte ca iso, bueno, opta para traballo e tamén tomará contacto con persoas como Carmen ou como Don García, que van a mudar o seu futuro, non? Pero bueno, hai máis persoas, el deixa o mundo atrás, non? O mundo de Marisa, que é víctima dun feminicidio, o mundo do Orelludo, que é unha personaxe que ocupa pouco espazo, pero eu creo que é moi significativa, porque aparenta ser un vagabundo, aparenta que, bueno, que está alcoholizado, en realidad está se refuxiando, é unha persoa con estrés postraumático por causa da guerra, e bueno, ten ese refuxio, non? Ese disfraz diante da sociedade para protexerse. E encontramos na novela pois o que podemos encontrar en calquera localidade, non? Un cura pederasta, un maltratador que é o maltratador da irmá do protagonista, un especulador, en fin, moitas personaxes que construen un mundo que é o noso mundo, é o mundo no que vivimos, non? Houve unha cousa que me chamou a atención, chamoume tanta atención, eu creo que me obsesionei un pouco con ese tema, non? Porque cheguei a facer un esquema, que foi a estrutura da novela. Porque ten unha estrutura moi marcada. Todos os capítulos comezan falando dunha personaxe. Realmente casi que comezan así. Don García, Marisa, é a primeira palabra do capítulo, non? Entón sempre é esa estrutura, unha estrutura de presentación de unha personaxe e logo esa historia que vai con esa personaxe, non? El di nese texto introductorio, nese prólogo, que cando comezou a escribir a novela el tiña outro obxectivo, pero que finalmente hai un tema, que é o tema da realidade política de Galiza, que non o pode esquivar, entón enfrontao, non? E efectivamente é o que dá lugar a que esteamos diante dunha novela escrita en portugués e que, por tanto, ten como primeiros destinatarios os portugueses e as portuguesas, pero que lles explica, no medio dunha historia, como se explica todo en literatura, non? Hai unha estrutura recorrente na literatura, da que gusto especialmente, e que encontramos en moitísimas novelas, e ás veces cando falamos das grandes obras literarias, estamos falando dunha historia de amor que nos está contando o que está sucedendo na sociedade nese momento, porque está contextualizada nun momento social determinado. Aquí non hai unha historia de amor. Bueno, sí, hai unha historia de amor, tamén. Sí, tamén. Sí, pero, bueno, non está tan en primeiro plano. Sí. Quero dicir, é unha historia de amor, pero non está tan en primeiro plano, non? Como, porque, xa digo, hai esa estrutura de historias que a historia de amor é central. E ti tes que reparar en todos os detalles que a rodean para ver que efectivamente hai un trasfondo, non? Aquí non é así. Pero hai tamén unha historia de amor.
ou máis de unha, porque hai máis de unha. E entón, é dicir, hai unha historia, pero dentro desa historia hai tamén unha tese e unha vontade, eu digo unha vontade pedagóxica, que está moi ligado pois o que é o labor sindical tamén. Claro, somos, en fin, se cal sexa o noso sector, sempre intentamos facer pedagogía, esa é a nosa realidade. E neste caso, pois, efectivamente, non se deixa de lado que é a realidade galega, xa que o protagonista ven a Galiza, quen somos as galegas, quen somos os galegos, e, bueno, pois, evidentemente se fala do nacionalismo galego, non? E iso ten que ver con ese tender pontes no espazo e pontes no tempo. No día en que Lucas Mariano foi preso, xuvía. A novela empeza así. E xa comezamos a descender, non? Xa vos decía que é unha personaxe desafiuzada e, bueno, pues nos volvemos a encontrar nesta situación do traballador transfronteirizo que volver a falar da emigración, que tristemente volve ser un dos problemas recurrentes da nosa sociedade hoxe por hoxe, que lle está afectando tremendamente a mocidade, e a unha mocidade que xa non é a mocidade de outrora, porque antes podías dicir que non tiñan formación, que non tiñan saída, e entón acababan emigrando, pero agora son xustamente os que teñen a maior formación, teñen estudos, están formados, pero non encontran unha vía de saída aquí, e tanto en Galiza como en Portugal escollen a vía de emigrar, e logo, bueno, pues así estamos hoxe por hoxe, non? Entón hai tres lugares que se interrelacionan desde o pasado e cara ao futuro, que é Ponte do Lima, de onde parte o noso protagonista, que ven a Vigo, pero tamén está América. Entón, se vos dades conta, estamos falando de tres espazos que se van a unir a través das pontes da literatura e que están, nos dous casos, separados por abismos acuáticos, sexa nun caso un río cunha lenda, sexa no outro un océano. Entón Lucas, que está unindo esos mundos, pero el que quere abandonar o mundo da Ponte do Lima, o mundo de Ponte do Lima non o abandona el, non? Entonces, a estrutura da novela está moi marcada, xa digo, é dicir, o comezo, os 5 primeiros capítulos é a presentación deste protagonista, a continuación, os capítulos seguintes empezan a falar das personaxes que o rodean, que son do mundo de Ponte do Lima, e na metade do libro se produce o conflito, o punto de inflexión, o que o cambia todo, e é un feminicidio. E un asasinato para encubrir o feminicidio. Entón, cando iso sucede, a novela continúa, hai unha resolución provisional a ese conflicto, e o espazo comeza a intercalarse, o espazo Ponte do Lima, o espazo Vigo, comeza a intercalarse porque a vida de Lucas cambia completamente, e incluso a relación que mantén coa primeira persoa que coñece chegar aquí tamén cambia. Todo muda. É dicir, aí na metade do libro hai un feminicidio, e ese feminicidio cambiou todo. Absolutamente. Hai, ademais, xa digo, un momento de tránsito que nos leva, pois, a 2 capítulos que están nas 3/4 partes do libro, que é, digamos, eu aquí é o que lle dediquei máis espazo cando escribín, que é esa parte máis pedagóxica, non? Bueno, eu quería lervos aí un par de frases que son esta segunda, cando inicia a segunda parte, que el comeza dicindo: en síntese, desexaba que a lenda do río Letes fose verdadeira e lle apagase da memoria as recordações do que de mau ficara na outra margem, tudo o que do horrível tiñan sido os 2 últimos anos de súa vida. El quere esquecelo todo. Mais, e ademais, di no último capítulo dese bloque: tiñase separado da vida de miseria que vivera en Ponte da Lima, abandonara o viño reles e voltara aos libros, dentro da informalidade, vestía con elegancia, frecuentaba cinemas e teatros, era respeitado polo seu traballo e pelas súas ideas, en fin, pasara a ser outra persoa. Entón, Lucas é outra persoa xa. E aí aparece Don García. Eu non sei se Florival era consciente cando lle puso o nome a personaxe,
de que para os galegos iso ten un significado, ou pode telo, Non sei. que é o rei Don García. Non. E, non claro, soube pero é assim. que... Podía dizer que sim, mas mentía. Bueno, Mentía. Pois vivan Non, as casualidades literarias. Sí, non. Este personaxe ten o nome dun rei Eu sei, coñeces. que bueno, Sí. pois Mas entonces non- a mí me chamou a non- atención non desde foi, logo. Non foi. Porque aí está a outra ponte importante. É dicir, tamén é certo que estes dous capítulos, que son os máis extensos que existen na novela, é un longo diálogo, é a parte máis filosófica, máis ensaística, ten unha función. Aí aparece o sindicalista con vontade pedagóxica para seguir transformando a sociedade, e ten varias funcións. A primeira, que se solapan, non? A primeira é que no sur coñezan o norte, e que cando dicimos Galiza saiban a que nos referimos, e que cando eu digo que son galega ou atravesar o Miño saiban o que estou dicindo. Mas hai outra cuestión, non? Algo que nos preocupa, non vos coñezo a todos, pero a algunhas das persoas que estades aquí, que estamos aquí, sí que nos preocupa, non? Que ese individualismo que campa as súas anchas nos últimos tempos, ese descrédito da vida de compromiso, o descrédito da política, o descrédito da entrega social, e iso está ao fondo da cuestión tamén, non? Por tanto, ese diálogo tan extenso dentro da novela ten varias funcións. E para mí, por iso digo que a novela é tender pontes, porque tamén tende pontes neste sentido, e está conectando xeracións, non? De feito, xerações tão distantes, vividas en épocas que en nada se poderían comparar, mas tão próximos un do outro, non? Superar o descoñecemento, claro, porque na realidade o que sucede é que temos unha xeración que tivo unha vida, estamos falando de persoas que loitaron contra o fascismo, que tiveron que exiliarse, que tiveron que fuxir da súa realidade social, eran os desardados dos que falamos hoxe nos telexornais, cando falamos da xente que fuxe de Siria ou que colle o que atravesa desde África, non? Claro, pero o vemos en presente, non vemos o pasado, non vemos que no pasado iso tamén sucedeu, que lle afectou a persoas da nosa familia, e que aí houve un compromiso e houve unha loita política que nos trouxo a este presente. Agora volve a ser malo, pero nun momento determinado houve cosas que foron positivas e que permiten que, por exemplo, un Lucas Mariano sexa unha persoa que ten afección á lectura e que nun momento determinado, coa súa intelixencia, é capaz de, sin ter ao mellor demasiada formación, pois desenvolver moi ben o seu posto de traballo, non? Entonces, bueno, eu creo que é unha parte importante da novela, aínda que cambia un pouco o ton da novela, porque dese romance no que van sucedendo cousas pasamos a un plano máis lento, porque é unha conversa na que é unha conversa que é máis densa, porque tamén hai moita transmisión de ideas, non? E a partir de aí xa descendemos cara ao final, xa digo un final que é de xustiza poética, de optimismo e esperanza, porque a pesar de que haxa algún morto, hai mortos que teñen que morrer, verdad? Hai xente que ten que morrer e que ten que morrer como ten que morrer, e queda tamén algunha incógnita absolutamente necesaria para que pechemos a novela co ánimo correspondente. E a última ponte, o epílogo é, para min, a última ponte, que é a aceptación do legado, por fin, non? Eu creo que podo dicir isto sin desvelarlles o final da novela, pero para deixarlles aí, decir, hai varias pontes en varias direccións e en varios planos, no espazo, no tempo e no pensamento tamén. Entón, nese sentido, moi positiva, que decir, é unha chamada a esperanza, non? E eu creo que, efectivamente, pois temos que felicitarnos, non? De poder ter na CIGA debemoslle moitas cousas, non? Grazas á súa intervención, pois nós conseguimos estar no lugar que nos correspondía, nin máis nin menos. Pero eu creo que tamén nos temos que felicitar de que no mundo existen persoas como Florival que entenden que
a vida tamén é responsabilidade. Temos unha responsabilidade histórica, temos un compromiso, non? E que, bueno, pois podemos todos contribuir da forma que saibamos mellor. Pode ser na loita política, pode ser na loita sindical, pode ser na loita cultural, e agora que Florival xa non está activo nese traballo sindical de primeira liña, que seguro que no de segunda liña sí que está, claro. pois sí que está noutra fronte, non? Eu non quería rematar sen comentar unha cuestión, non? Eu falei do valor pedagóxico de dunha parte importante da novela, a pesar, xa digo, dese cambio de ritmo que supón, non? Pero é que a literatura tamén é iso. Seguramente en algún momento a mí mesma me escoitastes dicir que a literatura tamén ten que servir para transformar a sociedade. A ver, non vai facer a revolución, iso nunca, iso facemos as persoas e as ideas, pero sí que nos pode axudar a pensar, non? Porque ti podes facer literatura limitándote a reproducir o que está fora, limitándote a mirarse máis, ou podes intervir. Florival intervén, quer decir, sírvese da ficción para intervir na realidade e crear esperanza. E de alguna maneira a literatura ten que ter esa función, a función de intervir socialmente, permitindo primeiro a reflexión, polo tanto pensamento crítico, e despois tamén permitindo soñar para poder resistir e para poder vencer. Eu xa dicía que ademais, bueno, pois logo está, entón, o valor pedagóxico é algo, é que a semana pasada estuvemos aquí falando do centenario da Asamblea de Lugo e por exemplo, a primeira Asamblea Nacionalista, que é algo que parte das Irmandades da Fala, para as Irmandades da Fala o valor pedagóxico da arte e da literatura en concreto era unha cuestión que estaba clarísima. E efectivamente, decir, hai moitas obras que hoxe consideramos obras de arte porque pasaron a proba vou a decir empatía e entón o digo mal, e como teño aquí a palabra, pero non sei onde, da entropía literaria, perdón. Pasaron a proba da entropía literaria, quere decir que siguen dialogando co momento actual, ese é o valor literario dunha obra, que dialogue con cada tempo que lle toque vivir. Hai obras que permanecen séculos, porque aínda que se escribiran no século XV, dialogaban co século XV, pero siguen dialogando hoxe, con nós, que non somos do século XV. Entonces, digo, as obras de hai 100 anos teñen esa particularidade. Dialogaban coa sociedade daquel momento, pero tamén dialogan con nós. E en algúns casos son obras mandadas a escribir por encargo. Son obras que teñen un criterio pedagóxico principal porque pretenden, naquel caso, formar o povo galego para que coñeces a súa propia historia, por exemplo. Entón, quero decir que, bueno, que eso é literatura tamén, non? E debe formar parte da literatura. E nada, pois agradecerlle que despois do 65 estuve facendo contas, e o primeiro libro que de 2010 con 65 anos cumpridos. Vai a libro por ano, máis ou menos. E, bueno, eu creo que ten que ver con esta resposta que deu nunha entrevista que lle fixeron cando abandonaba a dirección do sindicato, e a súa resposta foi: a miña causa continúa, apenas vou mudar a miña forma de intervención. E entón eu agradezolle que así o faga. Tá, muito obrigado. Tá. Pois, toca-me agora também dizer qualquer coisa, não queria não vos queria fazer perder muito tempo, mas agradecer ao Moncho, agradecer sinceramente a um amigo que me ajudou muito na percepção deste problema, porque estas coisas não nascem de geração espontânea, quer dizer, tem que haver sempre um ponto de partida, algo que nos mostra o caminho, e eu conto uma história que depois já vou contar. Agradecer à Marta, sinceramente, as palavras e a leitura atenta que fez do livro, e à livraria Carta Bom por nos ter proporcionado este momento, e a todos vocês estarem aqui presentes.
Eu um dia dei com o Moncho em Geneve, já depois de o conhecer, já éramos amigos, e estávamos à espera para jantar, e o Moncho saiu à hora que todos saímos, que era a que tínhamos que sair, da sessão da Organização Internacional do Trabalho, e com a mala andava a fazer trabalho político junto dos patrícios galegos em Geneve, porque era tempo de eleições. E eu, naquela altura, ainda estava a meio caminho da aprendizagem desse complexo mundo, que são as relações entre nações e depois entre as diversas organizações políticas, sociais, de cada uma delas. Não tinha apreendido bem ainda, e foi nessa noite, a conversar o que é que ele andava a fazer, que eu tomei realmente consciência de que algo de grande, mesmo que não confundam, eu não estou a exagerar na palavra, algo de grande havia ali que me estava a escapar. E nestas, é como ele diz, eu sou curioso, e fui à procura de saber, de compreender, e portanto este problema, o meu contacto com este problema, e depois a defesa acérrima que fiz, porque é verdade o que ele diz, a defesa acérrima que fiz da aceitação da SIG galega nos diversos espaços internacionais, a que eu acho que tem direito, e que tem direito não é porque o Moncho era meu amigo, tem direito não é porque a causa seja romântica, não, tem direito porque até tem representatividade. E, em alguns casos, mais representatividade do que aqueles que recusam a presença da SIG da Galiza naqueles espaços. E, portanto, isto para mim começou a ser uma revolta, depois de perceber, contra a intolerância. Ainda hoje falávamos disso, ao almoço. Também, a CGTP foi vítima de intolerância durante 13 anos. As organizações da antiga Confederação Internacional dos Sindicatos Livres não aceitavam a adesão da CGTP à Confederação Europeia de Sindicatos. 13 anos de luta contra a intolerância, contra a recusa mais abjeta, sem fundamento da nossa presença ali. Era medo. Só mais tarde é que eu percebi. Eles tinham medo. E então faziam essa ação política de recusa. E eu, como não gostei do que me fizeram, também não gosto que façam aos outros, não é? E então meti-me nesta cruzada, digamos, de fazer perceber a existência de uma realidade que, como realidade, tinha que ser, no mínimo, discutida. Portanto, não há aqui, para além desta... Porque eu acho que isso também era a minha obrigação. Eu tinha esse dever de fazer, de desenvolver essa ação. Não só com a SIG, ele sabe, com a LSDVs do País Basco. Portanto, era foi o mesmo problema, não é? E, portanto, com todos aqueles que, excluídos de um espaço que é o seu também, eu não aceitava e achava que era meu dever, e acho que o desenvolvi, não sei se bem se mal, em alguns casos com êxito, no último caso, nesse último sem êxito, mas nunca me cansei de fazer isso. E, portanto, esta história da intolerância foi o que me encaminhou a partir de determinada altura, porque, na verdade, eu, quando comecei a escrever o livro, eu não queria falar, quer dizer, não queria, eu não tinha pensado sequer em falar da Galiza. E o título do livro mudou, aí sim já por razões históricas, porque o título inicial era Lima do Esquecimento, e depois passou para as pontes do Rio Letes, já no fim. E porquê é que passou para as pontes do Rio Letes? Por causa disso que a Marta disse, né? As pontes no tempo, no espaço, entre gerações, mas também sobre o rio.
porque o homem que passou o Lima, esse tal Cássius Brutus Június, foi o mesmo que chegou que já tinha vencido a Batalha do Douro antes de chegar a Ponte Lima. E quando chegou à Galiza, foi aquele que se atemorizou por ver o mar a cair para ver o sol a cair no oceano, e voltou apressadamente para Roma. Em todo o caso, ele era procônsul. Eu digo que era centurião, também era, mas ele era mais do que centurião, e ficou com o cognome do Galaico. O cognome deste general era o Galaico, não é? E eu comecei a ver isto e digo assim, caramba, há aqui uma afinidade entre o Letes. Este homem também tem uma ponte, também estabelece uma ponte entre, neste caso, Ponte Lima e a Galiza, não é? E então mudei, de facto, o nome. Aí sim tem sentido, digamos, histórico, não é? Foi adaptado. Eu tinha um editor, depois cortámos, editou o meu segundo livro, e era para editar este, e depois não chegámos a acordo, e ele dizia-me que este título era demasiado complexo, pá, era muito intelectualizado, pá, você não faça isso, pá, ninguém vai perceber o que é isso, lá, não é? Ninguém vai perceber o que é isso, os pontos de Rio Letes, mas eu sou... quando penso numa, sou determinado e não, é este o título por causa disto que acabei de dizer. Dizer também, para não perder muito tempo, que estas personagens são quase todas, não assim, mas eu conheci esta gente toda. O padre, o cura, como tu dizes, pedófilo, era um padre de uma freguesia de Ponte Lima. Eu conheci esse padre. E foi a minha sogra, a mãe da minha mulher, que me denunciou o que ele fazia às jovens, que lhe fez a ela também, não é? Às jovens lá na sacristia. E foi o que me pôs a perorar sobre a questão da confissão, um instrumento poderoso que a confissão significa para gente que quer manipular o universo sobre o qual detém o poder. Portanto, este padre existiu, não matou, que se saiba, não é? Mas eu juntei aqui outro que matou, que não sei se aqui teve repercussões, mas em Portugal teve um impacto muito grande durante bastante tempo, que era o padre Frederico, que fugiu para a Madeira, daí este ter fugiu para o Brasil, assim é que ela era da Madeira e fugiu para o Brasil, daí este ter fugido para a Venezuela, não é? Portanto, juntei os dois, ou seja, também conheci este padre, conheci o vagabundo, o homem que dizia filosoficamente, com um ar, só quem passou o bujador é que sabe. Era uma coisa que sem sentido nenhum, mas era... ele pontuava todas as suas conversas, que eram poucas, porque eu falava pouco, mas ele pontuava todas as suas conversas com esta tirada filosófica. Só quem passou o bujador é que sabe. E aquilo ficou-me, eu era criança, e aquilo ficou-me sempre na memória, e um dia hei de pôr o vagabundo só quem passou o bujador é que sabe, numa personagem. Portanto, está aí... e o resto são as personagens de hoje descomprometidas inicialmente, mas capazes de, quando a inteligência é posta ao serviço da causa, capazes de se mobilizarem, não é? Apesar de toda a resistência, de todos os traumas, de tudo isso, não é? O problema da violência familiar, o problema da droga, o problema do desemprego, a imigração assalto. Eu conheço, tanto que lhe agradeço no livro, não é? Conheço um dos protagonistas desta epopeia, que era vir de Portugal, passar o Rio Minho
e depois vir aqui por Vigo, onde havia passadores que os agrupavam em grupos de 20, 25 e que os levavam até França, não é? Gente, alguns deles de pé descalço, porque era gente do campo, gente que fugia da miséria, da fome, da pobreza, também alguns da repressão fascista que existia na altura. Portanto, gente que eu conheci, mas conheci outros, que não pus aí todos, porque não foram tão rigorosos no relato da viagem como esse homem de Vascões, ao pé de Paredes de Coura, como esse homem foi. É familiar de um familiar da minha mulher e eu fui ter com ele por causa disso. De qualquer maneira, tudo gente que realmente existiu. E depois há esta preocupação, sim, é verdade, já me disseram isso mais nos outros livros, a mesma coisa, que eu tenho este traço e acho que não o vou perder, nem me preocupo por tê-lo. Este traço de explicar, porque numa assembleia sindical, se ninguém me percebe o que é que eu quero dizer, por mais que eu grite, não dá. Eu tenho que perceber a mensagem que eu ali levo, não é? E então tem que ser tudo bem explicado para gente que muitas vezes está totalmente fora do esquema. Porque o facto de ser trabalhador não lhe confere automaticamente consciência de classe. Não é? Ela tem que se adquirir no contacto com os problemas, com a luta, com a exploração, com isso tudo, não é? De modo que tenho esse traço, acho que sim, que é esta preocupação de explicar aquilo que eu ouço repetidamente. Até gente que escreve, gente que tem a obrigação de saber destrinçar este drama todo que se vive no Estado espanhol. Quer dizer, um catalão eu falo de um catalão porquê? Por causa de todo o problema que tem havido na Catalunha, e isso é uma conversa recorrente em todos os espaços onde se juntam pessoas, umas com mais conhecimento, outras com menos conhecimento, e das pessoas quase todas que eu conheço, algumas intelectualmente bem desenvolvidas, com um intelecto bem trabalhado, bem cheio de informação e de conhecimento, não aceitam, não compreendam, logo não aceitam a questão do catalão é catalão e não é espanhol. Não aceitam. E não percebem porque é que a Catalunha quer sair do Estado espanhol. E se eu digo Estado espanhol, também é outra incompreensão, porque é Espanha. Qual Estado espanhol? É a Espanha. Querem sair de Espanha. E então tive realmente, lá está, porque as personagens, depois isto foi-se ligando tudo, eu estava a escrever, eu não faço uma estrutura, há quem faça uma estrutura, não é? Eu agora vou fazer um romance sobre o contrabando, que é o que eu acabei agora de fazer. Na Raia, mais uma vez, né? Na Raia. Só que é Extremanha, é na Extremadura. E agora vou fazer, capítulo 1 é isto, depois o capítulo 2... Não, eu não faço isso. Eu ponho-me a escrever e aquilo vem à cabeça e de repente aquilo começa a ficar muito monótono e eu digo assim, tenho que matar alguém para dar aqui um pouco mais de vivacidade ao texto, para prender mais o leitor. O simples facto de matar alguém que tem que ter, obrigatoriamente, matar alguém não é uma coisa normal. Portanto, tem que ter por trás toda uma explicação, todo um enredo, que eu tenho que criar na altura. Tenho que inventar. E assim eu me encaminhei para aqui quase distraído, por falta de assunto. O que é que este tipo vai fazer? Vai para ali. E a partir daí começo, pronto, atravessou a ponte e comecei a trabalhar sobre isto. E com essa preocupação de deixar
para os portugueses, que não para os galegos, que para os portugueses que lerem o livro, deixar a mensagem de que há uma realidade que tem que ser conhecida, tem que ser respeitada e depois pode-se concordar ou não, isso é outra coisa. Isso é outro problema. Agora, simplificar, como eu ouço repetidamente, os galegos não querem ser espanhóis, eles querem ser portugueses. E pronto, e ali tento explicar que não é assim, não é? E porquê que não é assim. Não sei se consigo, se não, acho que menos mal. Pronto. Menos mal. Como princípio não está mal, acho eu. Não. Tento explicar porque é assim, as afinidades linguísticas. Portanto, usaste uma expressão lindíssima. Portanto, somos duas variantes da mesma língua, é verdade. Não é? A separação deu-se já no século XV, salvo erro. 14 ou 15, de 14 para 15, não é? Que se dá a separação dessas duas variantes, mas não são mais do que isso, são duas variantes da mesma língua. Portanto, tento explicar isso para as tais pessoas que eu sei que vão ler o livro, porque são pessoas que leem, são pessoas e expultar o tal debate, porque a função de um livro também é essa. É pôr as pessoas a pensar, a discutir, não é? E depois concordam ou não concordam, repito, estou-me a repetir, mas discutem, informam-se, ficam a saber, pelo menos ficam a saber que não é assim. Não é? Coisas demasiado simplificadas não são de aceitar, quer dizer, há que debater, ir ao fundo das questões, e este é o meu modestíssimo contributo para aquilo que é, suponho que para a maioria, não é? Um ideal nobre, muito nobre, e que ali se procura dimensionar com respeito, com o tamanho que tem, não é? Para terminar, dizer só, eu tive a preocupação até de alguma, como é que é dizer, de algum distanciamento da minha parte. Eu criei 3 personagens, que era uma nacionalista, uma que votava PP e que era espanholista acérrima, e outra que diz, está bem, isso está tudo muito bem, mas eu sou galega também, mas também sou espanhola. Portanto, 3, suponho que sejam as 3 realidades que coexistem aqui na Galiza, não é? Portanto, lá estão as 3 personagens que uma tem um diálogo mais aceso com a outra, a outra a espanholista é só mais por subentendidos, não é? Mas tive essa preocupação e acho que isso vai ajudar algumas pessoas a compreenderem, e acho que é um contributozinho pequenino, mas um contributo de qualquer maneira para esta vossa luta e para perseguirem este ideal, e, se possível, com mais alguns adeptos ou pelo menos apoiantes do lado de lá da ponte. Do lado de lá da ponte. Obrigado. Eu non sei qual é, se alguén quere preguntar algo aquí ao protagonista. Protagonista. Quer algún esclarecemento, algunha opinión, non sei, calquera cousa, senón pois levantamos o acto, agradecendo máis unha vez a vosa presenza a todos, a todas, e como non a Gonzalo e a Maribel, e por suposto a Marta. E a ti, por suposto. E a ela. Moi ben. Pois ala. Eu quero aquí algo.